Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre algoritmos, heurísticas e a nossa maturidade no processo de desenvolvimento de software, né? Quando a gente bota aí nosso chapéu de dev, né? Desenvolvedora, desenvolvedor e tudo mais, a gente vai aprendendo um monte de coisa e no decorrer da carreira nós temos oportunidades de usar essas coisas. E aí eu quero falar um pouco sobre esses momentos de decisão. Então, eu sei criar uma classe, mas quando eu devo criar uma classe, por exemplo, num sistema escrito com a linguagem que suporta orientação a objeto? Eu sei criar funções, mas quando eu devo criar a função? Eu sei generalizar código, mas quando eu devo utilizar a generalização para de fato apoiar o desenvolvimento aí do sistema, né? E tudo mais. Eu sei, por exemplo, colocar informações no cache, porque eu aprendi que colocar informações no cache, geralmente isso vai estar em memória ou vai estar, mesmo que esteja em disco, no acesso mais rápido em relação àquela informação. E eu quero ganhar velocidade para atender uma requisição, né, para processar ali alguma coisa no meu sistema. Mas quando é que eu devo utilizar o cache? Então, você tem essa combinação o tempo inteiro dentro da sua carreira. Você sabe fazer algo, você aprendeu a fazer algo ali, e você tem que decidir agora quando usar aquilo. E é por isso que eu estou falando de algoritmos e heurísticas, beleza? Então, só para tentar, né, dar aqui uma definição, acho que simplória aqui da parada, mas eu botei um define ali no Google, peguei uma definição do dicionário para estabelecer aqui, né? Então, quando a gente fala de algoritmo, quando a gente pensa aqui, né, na matemática, por exemplo, dado a definição que está aparecendo aqui no Google para mim, sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Informática, aplicado no contexto de informática. Conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Quando a gente vai para heurística, né? Então tem aqui, heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. Então o que acontece? Quando a gente pensa em algoritmo, eu vou tentar trazer para o nosso dia a dia aqui, né? Quem manja mais disso, por favor, já me perdoe qualquer uso inapropriado aqui da palavra, beleza? Mas pensa assim, se você quer criar uma classe, se alguém fala assim, olha, crie para mim uma classe em Java que tem um atributo do tipo string que chama título e um atributo do tipo inteiro que chama período. Se você aplicar a sequência de passos de criar uma classe com seus atributos, sempre que você fizer vai dar certo. Então, eu gosto de pensar no algoritmo desse jeito, né? Se eu seguir... Oi, Heisenberg, você quer participar? Se eu seguir aquela sequência de passos e fizer aquela mesma coisa para aquele mesmo problema, para resolver aquela determinada classe de problema, sempre vai dar certo. Então, se eu quero ordenar um determinado vetor de números e aplicar um algoritmo de ordenação, eu sempre vou acabar com aquele vetor ordenado. Tão simples quanto isso, beleza? Por mais que o algoritmo seja complexo. Aí, né, tem vários algoritmos super complexos que eu não vou nem correr o risco de tentar explicar aqui. Mas pensa no seu dia a dia. Então, por exemplo, se alguém fala assim, cria para mim agora uma interface e uma implementação dessa interface. Você vai saber criar, se você já tiver estudado isso ou algo do gênero. Agora, cria para mim um hash map que simula um cache aí na aplicação. Você vai saber criar, porque você está aplicando o algoritmo em cima daquilo que você aprendeu, né? Então você sabe como criar um mapa, você sabe que o mapa tem entradas e valores e você vai conseguir colocar aquilo lá dentro. Cria para mim agora imagine que você está programando, sei lá, em Elixir ou Clojure, cria para mim uma função que faz alguma coisa. Putz, você vai saber criar a função, né? Definir a função, os parâmetros da função, dar o retorno da função ou algo do gênero. Cria para mim uma tabela que guarda alguma coisa. Você vai saber criar a tabela. Então aqui são os algoritmos que estão na sua mente. Agora, quando que você vai utilizar cada uma dessas coisas? Pensando em alguns outros algoritmos. Cria para mim uma classe que representa um service. Beleza. Você vai criar. Agora,
Quando você vai utilizar isso? Sem ninguém te falar. Você vai estar de frente para uma situação e você vai pensar assim, putz, nessa situação o melhor que eu tenho para fazer é isso. Aí entra as suas heurísticas. Então eu vou dar alguns exemplos de heurísticas que podem estar na sua cabeça, você que está vendo esse vídeo aqui. Se eu estou programando num sistema com Java ou C Sharp ou com TypeScript, né, utilizando alguma implementação de ORM, eu sei que sempre que eu precisar de uma entidade, eu vou criar uma classe. Isso é uma heurística. Então você associou a criação de classe com a necessidade de uma entidade. Então você fala assim, putz, isso é uma entidade, então vai ser uma classe. E quando eu sei que é uma entidade, isso vai ser uma outra heurística na sua mente. Então, de vez em quando, você aprendeu que substantivos dentro de uma descrição de uma tarefa no backlog pode ser que vire uma entidade. Então, isso gera um alerta em você. Então, se você está lendo aqui, vou pegar, por exemplo, um desafio que eu fiz aqui no canal, né, de uma biblioteca virtual. E na descrição do texto, vou até buscar esse texto aqui rapidinho. Até achei aqui, ó, se liga. Tá em... Hoje a gente tá rolando um sertanejão aqui do lado da minha casa, eu tô me desconcentrando, tá até engraçado. E eu gosto das músicas, eu fico querendo ouvir. Então tem aqui, né, um DDD by Examples, beleza? Esse usuário aqui, né, esse exemplo dele aqui é um exemplo bem legal. Eu já fiz aqui o desafio aqui no canal desse projeto, né, não utilizando as inspirações do DDD e por aí vai. Mas olha esse texto, né? Então, uma biblioteca pública permite que pessoas peguem livros, né, e tudo mais. Livros disponíveis podem ser alugados, né, pegos aí por uma pessoa em qualquer ponto ali do tempo. Então, os livros podem ser de circulação livre ou restrita aí, né? E pode ter ali, né, algum tipo de taxa para uso. Então, olha só, né? Uma possível heurística que passa na nossa cabeça, vou botar aqui na sua cabeça, né, tentando, talvez eu esteja até exagerando. Você falou aqui, putz, ó, a palavra livro, você tem aqui uma biblioteca, então pode ser que a biblioteca seja uma classe que tem um quê? Que tem vários livros, então tem um conjunto de livros. Como é que eu sei disso? Porque você, em algum momento, esse lance de associar, né, esses substantivos dentro do texto e, por exemplo, aqui a repetição de um substantivo aqui dentro do texto, dá mais força para a necessidade da criação de uma abstração disso ali dentro. Então, olha só, eu nem pensei... Então, tô lendo um texto e eu tenho essa heurística na minha mente. Caramba, se eu vi um texto, uma palavra que se repete muitas vezes num texto, pode ser que aquilo vire uma classe no meu sistema. E aí, aqui, ó, ele fala que os livros podem ser de circulação livre ou restrita. E aí deve ter alguma coisa que liga no seu cérebro que, de novo, né, uma heurística que você está maturando na sua cabeça, que é, isso daqui é uma característica desse livro, né? E se é característica, pode ser que vire atributo. Então percebe que a sua cabeça vai formando essas heurísticas, beleza? Então, e obviamente, né, que elas começam muito imaturas e elas vão ficando cada vez mais maduras. Você vai tendo... Ela vai conseguindo perceber cada vez mais itens que te levam, na maioria das vezes, para o local correto. Ainda vai ter falha? Vai. Mas, obviamente, que ela pode te levar para o local correto. Então, aqui a gente já falou de algumas, né? Eu sei que eu vou criar classe quando eu tenho entidade. Mas como eu descubro que tem entidade? E agora, o que vai virar atributo dessa classe? De novo, né? Você pode ler no texto e descobrir ali, né, quais são as características daquela entidade que você identificou ali no seu texto. Então aqui a gente falou de algumas heurísticas. Uma outra heurística que pode acontecer na sua cabeça. Você leu nessas coisas de Clean Architecture, arquitetura hexagonal, e tem vários vídeos circulando sobre isso na internet e tudo mais. E aí alguns deles falam que a lógica do seu sistema deve residir dentro de um serviço. Pouco importa aqui se você concorda ou discorda, beleza? E aí você viu alguns cursos disso, ou lives sobre isso, algo do gênero. E agora você decidiu que assim, vou fazer um cadastro e eu vou salvar um usuário ou usuária no sistema. Então,
o trecho de código responsável por fazer essa lógica de salvar no sistema, pode ser no banco de dados, vai ficar no service. E aí, na sua cabeça, você fez a seguinte heurística. Se tem lógica, vive no service. Então, se eu tenho uma classe usuário que tem N atributos e eu quero fazer uma lógica sobre estes atributos, eu não vou fazer na classe usuário, eu vou fazer no service, porque essa é a heurística de identificação de lógicas na minha cabeça agora. Essa lógica vive no service. Então, de novo, né? Controller é camada fina. Então eu sei que controller só vai... Quando eu falo eu sei, não tô dizendo que é verdade não, beleza? Tô dizendo que essa é uma possível heurística que formou na cabeça. Controller, eu vou criar para receber uma requisição, validar e passar para um service. Então você formou essa heurística. Então você vai escrever o seu controller. Seus controllers são sempre iguais. Virou até tipo um algoritmo. Escreveu o controller, você já vai escrever um service. Quando a sua heurística se aproxima, né, desse algoritmo, de vez em quando você pode ficar atento para ver se essa heurística não está muito imatura ainda, beleza? Ou ela pode estar tão madura que você vê as coisas com tanta clareza que você percebe o seu custo de ação muito rapidamente. E aí, o que eu queria falar sobre a parte de heurística, né? Então, sobre essa parte de você pegar os algoritmos que estão na sua cabeça, né, de criação de coisas e melhorando o seu processo de decisão para quando utilizar, né? Mesma coisa vale. Eu quero inverter as dependências do meu sistema para manter as minhas camadas mais internas que compõem o core do meu sistema, independentes de decisões de tecnologia das camadas externas. Isso você leu. Beleza? Mas como que você vai tomar essa decisão? Aí você tem heurísticas que são muito óbvias. Eu, quando for acessar um repositório, eu vou criar uma interface. Essa é muito óbvia. Mas e quando não for um repositório que você vai utilizar? Então percebe que o seu dia a dia, como desenvolvedor ou desenvolvedora, em função das complexidades dos contextos que você vai enfrentando, vai te obrigando a olhar para a situação e ir buscando essas tomadas de decisões em cenários cada vez mais incertos, com as coisas cada vez menos claras. E o que é que você tem que buscar? Você tem que buscar formar heurísticas na sua cabeça que deixem os cenários complexos, na sua visão, cada vez mais simples. Para o complexo, para você, ser aquele negócio assim do tipo, meu Deus, que bagulho impossível. Ali, né? E aí, uma coisa que eu gosto de usar é assim, quantos itens estão na sua cabeça para determinada heurística nesse momento? Então eu vou pegar de novo o exemplo que eu acho que é muito simples, que é eu crio classe quando eu percebo a entidade. Então quer dizer que a sua cabeça nesse momento tá assim, se não for uma entidade, eu não vou criar uma classe no meu sistema que guarda valores para eu poder operar sobre eles. Será que essa é a realidade? Então provavelmente, na minha opinião, você vai ter uma heurística um pouco mais, a sua heurística está mais imatura nesse momento, né? Porque vai ter situações no seu sistema que você eventualmente vai olhar assim, caramba, eu acho que isso daqui poderia residir, esse conjunto de valores poderia residir em outra abstração. E eu poderia compor abstrações aqui. Ou imagina que o service que a sua primeira heurística te levou a criar começou a ficar grande. E como é que você vai fatiar esse service? Qual é a heurística? Qual outro item que você vai colocar na sua heurística para deixar ela mais refinada, para te levar para o caminho que vai deixar aquele código mais manutenível, por exemplo? Ou, quando você tiver que acessar uma infraestrutura do seu sistema, de dentro do domínio, como que você vai perceber que aquele é o momento de você inverter a dependência e criar uma interface da camada mais interna para fazer a implementação da camada mais externa, implementar aquela interface? Se aquela implementação não for sua, você provavelmente vai ter que criar um adapter, ou seja, né, uma classe sua, que implementa a sua interface de domínio, mas e que essa implementação seja composta por um código de uma biblioteca terceira, por exemplo. Então você precisa ir refinando e colocando mais itens em cada uma dessas heurísticas para o seu processo de tomada de decisão, para utilizar um algoritmo que você domine, seja mais assertivo ali, né? Que você consiga olhar para a situação, decida mais rápido e decida certo. Porque não adianta decidir rápido e errado, né? Ou, na maioria das vezes, errado ali. E como que eu, pelo menos, tentei fazer na minha vida e continuo tentando fazer, né?
para deixar essas heurísticas da minha cabeça cada vez mais refinadas, me possibilitando olhar para cenários e tomar decisões de maneira cada vez mais assertiva ali. Eu treino muito, gente. É o que eu falo para vocês o tempo inteiro, né? Aqui você tem dois caminhos, na minha opinião. Na verdade, você tem dois caminhos que podem ser simplesmente completamente separados ou no melhor cenário, na minha opinião, combinado, né? Você pode... Como que você refina heurística em geral? Você refina heurísticas se expondo a múltiplas situações diferentes, variadas, que exija a aplicação desses algoritmos que você formou aí na sua cabeça. Nem quando eu falo desses algoritmos, uma outra expressão que você pode utilizar é habilidade recorrente. Então você tem essas habilidades recorrentes na sua cabeça que você precisa decidir quando utilizá-las em cenários diferentes ali. E como que você fica melhor de tomar essa decisão? Se experimentando em cenários diferentes. Então você precisa de variação. Então uma maneira de você buscar a variação é esperando que o seu trabalho te forneça possibilidades de variação. Você pode fazer isso, sem dúvida nenhuma. Só que você perde o controle dessa variável. Nem sempre o seu trabalho vai te fornecer essa variação o tempo inteiro. E aí, como você perde o controle, o que é que você eventualmente vai fazer? Você quer trocar de time dentro do seu trabalho, ou você quer ficar trocando de emprego, porque você troca de emprego e troca o desafio, varia, e de fato você vai refinar as suas habilidades recorrentes, né? Aqueles algoritmos que você formou na sua cabeça. Uma outra maneira de você fazer é você treinar. Porque quando você fica bom de treinar e de criar situações, você começa a criar situações cada vez mais difíceis e o que você imagina no início do treino nem é o que acontece durante o treino quando a gente pensa em desenvolvimento de software. Porque de vez em quando você não é capaz de imaginar todas os possíveis caminhos daquele pedaço de software que você vai desenvolver. Beleza? Então treinar é uma ótima maneira, porque você controla as variáveis. E aí você vai fazendo um monte de treinos diferentes ali. Beleza? Óbvio, tem situações que são mais fáceis. Então, se você quer treinar algoritmo, você vai nesse site, né? HackerRank ou qualquer outro que exista por aí. Tem vários desafios diferentes, de progressões, de complexidades diferentes, que aí é só você sentar o dedo e programar horrores. Essa variação vai fazer com que as suas heurísticas de aplicação de determinados algoritmos fique muito rapidinho, né? Para desafios de códigos mais corporativos, né, de negócios mais padrões, a minha sugestão é procurar repositórios que tem desafio, olhar para esses sistemas que existem, tentar você especificar esse sistema, ir lá e codar, beleza? E aí você pode fazer o melhor, né? Você pode trabalhar e ter os desafios que vão aparecer no trabalho e treinar. E aí você vai estar maximizando a sua chance de variar. E a variabilidade refina a heurística. E quanto mais refinadas são suas heurísticas nesses processos de tomada de decisão que você tem para fazer alguma coisa, melhor você vai usar os algoritmos, as habilidades recorrentes que você construiu na sua carreira. E aí, né, você pensando aqui, o que acontece, né? Voltando no lance de algoritmo perto de heurística. Quando você está bem no início, de vez em quando, a heurística e o algoritmo é quase a mesma coisa para você, né? Você bate o olho e você vai fazer sempre a mesma coisa. Aí você vai passar por essa fase de refinamento. Vai chegar uma outra hora que você vai chegar numa nova zona de conforto, mais madura, que você vai ter heurísticas tão elaboradas que elas vão funcionar quase como um algoritmo. Então, por exemplo, né, acho que uma coisa que para mim virou quase um algoritmo, mas foi a heurística sendo refinada. Esse processo de tomada de decisão de quando eu devo criar um método dentro de uma classe. Então, para mim hoje é muito nítido, quando eu vou operar em cima dos atributos de uma classe, eu crio um método. E eu vou dividir na responsabilidade entre N classes que tem os vários atributos diferentes ali. Eu vou até deixar o link de um texto que eu escrevi no Medium um pouco sobre isso, né? Talvez esse seja um das minhas heurísticas mais refinadas aí. Acho que as heurísticas de generalizar um código, também para mim eu considero, óbvio, né? Você sempre se considera refinado até que você conhece alguém que é muito melhor do que você e que te faz calçar aquela sandália da humildade e fala assim, caramba, acho que não está tão refinado assim, né? Mas eu considero, né? Dado o meu benchmark e tudo mais, eu entendo que eu tenho uma boa visão para generalização de código
por exemplo. Mas locais onde eu sei que minhas heurísticas ali são bem fuleiras, né? Então, tomadas de decisão relativas à infraestrutura de código ali, né? Putz, eu manjo pouco disso, minhas habilidades recorrentes são muito fuleiras. Então, provavelmente, eu tomaria decisões, a minha análise de cenário seria pobre e a minha tomada de decisão acompanharia essa minha análise, provavelmente. Então, todo mundo tem heurísticas mais afinadas e menos afinadas, depende muito da área de atuação ou das suas múltiplas áreas de atuação, mas a minha sugestão é que você vá sempre pensando nisso, né? O quão refinada está o seu processo de tomada de decisão. E aí, pontos de alerta para heurísticas que, na minha opinião, são pobres. Todos os meus models não tem lógica. Lógica só vive no service. Meu controller sempre chama o service. Esse tipo de coisa, pensando em código. Sabe? Minha classe sempre tem get set. Heurísticas com esse sempre, um item só, tende a ser mais imatura. Beleza? Óbvio, pode servir para cenários mais simples. Mas quando a coisa ficar mais complexa, provavelmente ela vai jogar contra você, né? O seu código no final vai ser pior do que você gostaria, porque o seu processo de tomada de decisão em relação ao que está acontecendo ali não está tão maduro quanto poderia. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, né? Eu me peguei pensando sobre isso por conta de várias conversas que eu tive nas últimas semanas e tudo mais, e achei que poderia ser legal de compartilhar. Mas é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou teu comentário é construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Até a próxima. Tchau.